Olá, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Proativa. Estou eu aqui, Rafael Guimarães Pereira, com o Marco Carlota, engenheiro de aplicação. Bom, Marco. Bom dia, pessoal. Então tá, hoje a gente vai falar de purificação de óleo diesel em posto de gasolina. É um assunto bastante interessante e relevante aí. Agora vai chegar. Eu vou botar na tela aí para você o slide, pode ser, Marco? Opa, pode colocar aí, Rafael. Mas ele já até queria a marcação aqui, tá vendo? Então, hoje a gente está abordando esse tema aqui de posto de abastecimento de biodiesel, né? É um tema já bastante recorrente aí nas indústrias, tanto a parte de transportes de pessoas, passageiros ou de cargas, até mesmo nos agronegócios, nas colhedeiras de cana. Eu vou citar alguns exemplos aqui, colhedeiras, tratores, ou na mineração, nos caminhões de transporte de minério, diversas máquinas, né? A gente tem uma infinidade de aplicações aí, onde você tem os postos de diesel como uma central de abastecimento que você vai colocar esse combustível aí nos motores, né? No sistema, nos tanques no reservatório, e daí em diante eles vão começar a fazer injeção e tudo mais, e aí é que começa o problema, tá? A gente vê muitos relatos de falhas de bicos injetores, quebras prematuras. Então a gente trouxe aqui um caso de um cliente nosso aqui na nossa região, aqui em Mogi das Cruzes, é uma empresa de transporte de pessoas, né? Eles têm uma frota de veículos e eles trouxeram para a gente essa necessidade aqui de estar melhorando a qualidade do combustível para evitar todo esse tipo de ocorrência, falhas, às vezes uma saturação prematura de um filtro que para e tem que fazer um socorro de emergência. Então, eu vou apresentar isso aqui para vocês terem uma ideia de como que a gente pode estar resolvendo esse problema aí. Então, como é que seria a situação anterior? Qual era a condição desse cliente, dessa empresa, antes da gente poder estar atuando? A gente via que tinha uma falha, uma manutenção frequente de bombas, unidades injetoras, e isso gerava um custo muito alto, tá? E também, uma das grandes falhas, né, que acontecia era a saturação prematura dos filtros originais. O que isso acarretava? O veículo estava lá fazendo um transporte de pessoas, e aí essa obstrução ela começava a gerar perda de potência e o veículo ficava parado na rua. Então você teria que fazer um atendimento de emergência, mandava um ônibus reserva para socorrer, para transportar as pessoas, tinha esse custo do socorro de emergência. Outra questão era, lá no posto de diesel, você tinha uma saturação frequente dos filtros prensa, das placas, tinha aquela manutenção constante ali para poder minimizar esse problema, mas ainda assim não estava sendo efetivo, porque você tinha os problemas de entupimento prematuro ainda, então não resolvia o problema. Uma coisa também que a gente tem que analisar é o fornecimento do diesel, do combustível novo. São vários fornecedores, e a gente tem uma variação da qualidade, principalmente da pureza desse diesel. Então, eles muitas vezes vêm contaminados com uma certa quantidade de água, de partículas, que o processo de fabricação, de produção, ou mesmo transporte, acaba piorando isso aí. E outra questão também é que o próprio tanque, quando você tem ele lá aberto para o meio ambiente, há formação química, né? O Rafael, que é especialista um pouco na área de química, depois a gente pode aprofundar um pouco mais, mas o contato desse óleo diesel com o oxigênio e mais essa presença de água e partículas metálicas ou contaminantes no óleo acaba gerando uma formação química que vai gerando um acúmulo no fundo do tanque, então isso pode depois ter que haver a necessidade de fazer a limpeza desse tanque. Mas no caso aqui, ele estava agravando aí o processo da saturação dos problemas de falhas nos ônibus.
Então, qual que era o nosso objetivo ali naquela situação? Era reduzir também os gastos do cliente com bombas, unidades injetoras, e também reduzir o consumo de combustível, porque ele relatava que havia um consumo anormal de combustível, às vezes ocorrências de fumaça preta, e também a troca dos filtros, daquelas placas de filtro lá a manutenção do filtro prensa estava muito intensa, então ele queria reduzir aquilo ali também, e também eliminar essas ocorrências de atendimento de socorro nos veículos na rua. Isso aí inclusive, prejudicava a imagem da empresa, gerava muita insatisfação dos clientes, e também o período de troca dos filtros de combustíveis, que isso também era um custo, gastava muita mão de obra com essas manutenções. E aí a gente apresentou para esse cliente um modelo, né, como solução para essa necessidade. A gente apresentou para ele o fornecimento de um equipamento que a gente chama de uma carcaça SS305, é uma carcaça em aço carbono, que ele tem a característica de remover partículas sólidas, água, borras e os resíduos de oxidação, e fornecer para ele um óleo limpo, óleo puro, tá? Essa carcaça, esse equipamento, ele vem equipado com elementos em celulose de uma dupla filtragem. Então, no primeiro estágio, ele pega as partículas maiores, depois, no segundo estágio, ele pega as partículas mais finas. Mas, ao longo desse elemento, ele consegue retirar também água, borra, vernizes, tudo que tiver de contaminante no óleo, vai deixar esse óleo puro. E, com o tempo, você vai limpando, inclusive, alguns resíduos do fundo do tanque, mas o ideal mesmo é você fazer a limpeza desse tanque, tirar toda essa borra que já está acumulada ao longo do tempo, às vezes anos, né, que o pessoal não faz uma limpeza, para poder evitar a saturação prematura também desses filtros, que vão garantir o abastecimento da frota de veículos, né? Ô, Marco, só uma observação, se você me permite. Lembrando, pessoal, esse aqui já é o 6º episódio. A gente abriu o canal aí Óleo Puro, e em episódios anteriores a gente fala mais sobre os principais contaminantes que existem no óleo, né? E já aproveitando, convidar o pessoal, fazer o merchan aqui para participar acessar o nosso podcast aí, nosso canal Óleo Puro, tá? Você acessa ele, por exemplo, no Spotify, né? Ou também no Amazon, e o canal no YouTube também tá apresentando aí esse mesmo vídeo. Então, é isso aí, Marco. Beleza, Rafael. Aqui, ó, a gente vê aqui a foto da instalação, né? Talvez o pessoal que vai estar no podcast não vai conseguir ver, mas o que a gente fez? A gente colocou ali a carcaça instalada lá ao lado do filtro prensa. Foi possível utilizar o mesmo sistema de bombeamento do filtro prensa após sair do filtro de placas, da bomba, passando pelo purificador, depois retorna passando pelo filtro de placas para manter a instalação original. A gente instalou uma válvula de alívio para garantir que, quando o nosso sistema estiver saturado, ele vai abrir uma válvula de alívio e garantir a continuidade do enchimento. Mas o ideal é fazer também a troca desses elementos purificadores dentro de um grau de saturação, né? Se ele tiver 100% saturado e você aliviar o sistema, você vai também parar com a purificação. Então, você vai começar a ter problemas de novo. Então, a gente pôs aí um indicador de pressão para mostrar aí a hora de fazer a troca para o cliente. Nesse caso aqui, né, em específico, o diesel ele tem a característica de ter muita água, muita sujeira, então ele vai ocasionar aí uma saturação, um pequeno aumento de pressão que pode orientar na troca dos elementos purificadores. Tá? Então, você tem esse recurso aí na limpeza do óleo diesel. E aí você vê aí que é uma instalação bem simples, foi feita
lá no posto de diesel, e todos os veículos da frota, a partir desse momento, são abastecidos com óleo limpo, garantindo aí a prevenção de todas aquelas falhas que a gente ocasionou. Então, aqui a gente, depois de um tempo, né, foi feito enchimento de em torno de a primeira a atuação aí do sistema, e depois de 250 mil litros de diesel do combustível B7, que é o S500, né, aquele óleo mais comum que se tinha aí, a gente foi abrir a carcaça e fazer a troca do elemento, e aí a gente viu que tinha realmente uma saturação dos elementos, então a gente notou que está sendo feito um trabalho muito efetivo aí no posto de diesel, tá? Então a gente até tem algumas recomendações, por exemplo, o óleo, essa limpeza do tanque, né, quando você tem muito tempo sem fazer a limpeza, e também a gente notou que para evitar essa formação de borra, de ingresso de água no sistema, colocar um filtro de respiro higroscópico para reter a entrada de umidade dentro do tanque. Então, algumas recomendações que a gente coloca aí para os frotistas, que também evitar o ingresso de umidade no tanque pode colaborar aí para você preservar ter uma qualidade melhor no seu diesel. Depois, com o tempo, esse cliente ele acabou evoluindo para uma qualidade de diesel melhor. Ele está usando hoje o S50 ou S10 em toda a frota, que ele vai ter aí uma qualidade melhor. Mas na época que foi instalado, eles tinham o S500. Tá? Aqui para a turma do podcast, que não está enxergando, o Marco está apresentando ali no vídeo um elemento que já está saturado, então aparece ali a modificação da característica da cor dele, algumas partículas também aderidas. Né? Tá, ok. Então é isso. A gente quis fazer uma apresentação bem rápida hoje aqui, dando uma ideia aí para as empresas que têm frotas de veículos, ou mesmo de outros tipos de equipamentos, de aplicações agrícola, mineração, ou mesmo caminhões de compactadores de lixo, que pode estar usando essa solução aí para evitar esses tipos de problemas aí. Eu lembro que o meu pai, quando eu era criança, adolescente, ele trabalhou numa empresa que era um conglomerado com uma atuação rural muito forte. E aí eles abasteciam toda a frota, né, de tratores, coletadeiras e equipamentos de óleo diesel. Isso faz bastante tempo, foi antes da tecnologia que você está trazendo aqui. Se estivesse disponível, né, se o pessoal tem acesso a essa informação que você está trazendo agora, eles podem aumentar bastante a vida útil aí dos seus equipamentos, né, Marco? Rafael, a gente está falando aqui de eficiência, né? Não é só a questão, né, de custos, você tem aí um equipamento que é eficiente, tem uma boa durabilidade, um custo-benefício extremamente acessível, e você tem um retorno de investimento muito rápido. E uma tecnologia atual, né? Apesar dela já existir há muitos anos aí no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, ela está muito atualizada aí com a nossa necessidade. Você vê que os veículos estão evoluindo, estão cada dia mais potentes, mais eficientes, então você tem que ter também uma qualidade de combustível compatível. Não adianta você querer um carro de última geração e colocar um combustível contaminado. Isso aí não faz o menor sentido. Então, isso aqui vai de encontro aí com o nosso momento atual aí. Tá certo. E a gente convida vocês a acessar aí, entrar em contato, né? Se quiser tirar mais dúvidas, se quiser falar sobre soluções em purificação de óleo, então entre em contato aí com a Proativa. Usa o hashtag aí posto1022 se quiser um brinde especial aí no mês de outubro, válido aí para outubro de 2022. E fala lá com o Marco e a sua equipe, né, Marco? Beleza, estamos aí à disposição. Contem com a gente. Então é isso aí, gente. Acompanha a gente, tem vídeo novo aí toda semana. E até a próxima vez. Falou, tchau, tchau, Marco. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.